A oração poderosa de hoje é para você que sente que o inimigo tem tentado entrar na sua família por todos os lados. Brigas que surgem do nada, doenças que se repetem, fofocas que abalam o lar, inveja que chega sem explicação, amizades perigosas rondando seus filhos. E no fundo, você sente que existe algo espiritual tentando abrir portas dentro da sua casa. Mas hoje, São Miguel Arcanjo vai se levantar em seu favor. Com sua espada flamejante, ele vai fechar todas as portas que o inimigo tentou abrir, bloquear ataques espirituais, cortar influências negativas e selar a sua família com a proteção divina do céu. A partir desta oração, prepare-se para ver a paz voltar, a proteção se fortalecer e a harmonia ser restaurada dentro do seu lar. Antes de começarmos, faça um ato de fé. Se inscreva neste canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente espiritual. Escreva nos comentários: São Miguel, fecha todas as portas do inimigo. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp. Hoje, São Miguel Arcanjo vai fechar cada porta que o inimigo tentou abrir na sua família. Glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, guardião poderoso de todas as almas que confiam em Deus, defensor incansável dos filhos do Altíssimo, guerreiro invencível que desde o princípio dos tempos combate as forças das trevas com a espada flamejante da justiça divina, venho prostrado diante de ti neste momento solene para suplicar tua intercessão poderosa em favor da minha família. Tu que foste escolhido por Deus para liderar as hostes angelicais na grande batalha cósmica contra Lúcifer e seus anjos rebeldes. Tu que bradaste com voz de trovão, quem como Deus, desafiando a soberba do antigo adversário. Tu que expulsaste o dragão vermelho e seus seguidores para fora do paraíso celestial, lançando-os nas profundezas do abismo, vem agora em meu socorro. Vem em auxílio da minha casa, do meu lar, da minha família que tanto amo e pela qual clamo proteção divina. São Miguel, eu reconheço que sozinho não tenho forças para enfrentar os principados e potestades que atacam minha família. Eu confesso que sou fraco e limitado diante das astúcias do inimigo das almas. Mas sei que contigo ao meu lado, com tua espada de fogo e teu escudo celestial, posso vencer toda a batalha espiritual. Por isso, te invoco neste momento com fé ardente, com esperança inabalável, com confiança total em teu poder intercessor diante do trono de Deus. São Miguel Arcanjo, fecha todas as portas que o inimigo tenta abrir na minha família. Fecha as portas da discórdia, aquelas que foram abertas através de palavras duras, ofensas não perdoadas, ressentimentos guardados no coração, mágoas que fermentam e se transformam em amargura. Quantas brigas destruidoras têm acontecido em minha casa porque o adversário conseguiu semear divisão entre nós. Quantas discussões infernais que parecem não ter fim, onde cada um se fecha em sua razão e ninguém consegue ceder, onde o orgulho impede a reconciliação e o perdão fica cada dia mais distante. São Miguel, eu te peço, fecha essas portas da desavença, expulsa com tua espada poderosa todo o espírito de contenda que habita em meu lar, quebra as cadeias do ressentimento que prendem meus familiares em ciclos de conflito, derruba as fortalezas do orgulho que impedem o diálogo amoroso e a compreensão mútua, que o Espírito Santo de Deus venha soprar sobre minha família um vento novo de paz, mansidão, paciência e amor fraterno. Que onde havia guerra agora, reine a harmonia. Que onde havia separação, agora floresça a união. Que onde havia frieza, agora arda o fogo do amor verdadeiro que vem de Deus. Glorioso Arcanjo Miguel,
Fecha também as portas dos vícios e das dependências que escravizam meus familiares. Fecha a porta do alcoolismo que destrói lares, que transforma pessoas amáveis em figuras agressivas e irresponsáveis, que consome o salário da família em bebedeiras enquanto faltam recursos para as necessidades básicas. Fecha a porta das drogas, que aprisionam especialmente nossos jovens, roubando seus sonhos, destruindo seu futuro, arrastando-os para caminhos de perdição e morte. Fecha a porta dos vícios em jogos de azar, em pornografia, em tecnologias que viciam e afastam as pessoas do convívio familiar saudável. São Miguel, eu sei que por trás de cada vício existe uma legião de demônios operando para manter a pessoa cativa, mas eu também sei que teu poder é infinitamente maior. Tu tens autoridade para expulsar toda essa escuridão, para quebrar toda corrente de escravidão, para libertar meus familiares de toda prisão espiritual. Eu te peço, grande príncipe celestial, invade minha casa com tua presença gloriosa, expulsa todo espírito imundo que mantém meus entes queridos cativos, restaura neles a liberdade dos filhos de Deus, devolve-lhes o domínio próprio e a força de vontade para resistirem às tentações, que eles experimentem o poder libertador de Jesus Cristo, que quebra todo jugo e toda canga do adversário. São Miguel, arcanjo, fecha as portas das enfermidades espirituais e físicas que afligem minha família. Fecha as portas por onde entram as doenças inexplicáveis, os males crônicos que a medicina não consegue curar, os sofrimentos físicos que drenam a alegria e a esperança de viver. Eu sei que nem toda doença vem de ataque espiritual, mas também sei que o inimigo usa a enfermidade como arma para abater nosso ânimo, para roubar nossa paz, para fazer-nos questionar o amor e o cuidado de Deus. Fecha essas portas. Malditas, poderoso guerreiro celestial, expulsa todo espírito de enfermidade que ronda minha casa, quebra toda a maldição hereditária de doenças que passam de geração em geração em minha linhagem familiar. Que o poder de cura de Jesus Cristo flua abundantemente sobre cada membro da minha família. Que a unção do Espírito Santo traga restauração completa, saúde para o corpo, paz para a mente, alegria para o espírito. São Miguel, apresenta diante de Deus minhas súplicas pelos enfermos da minha família, intercede por eles com teu poder e autoridade. Pede ao Senhor que estenda sua mão curadora sobre cada um deles. Que milagres aconteçam em minha casa. Que testemunhos de cura gloriosa sejam gerados para a honra e glória do nome do Senhor. Glorioso São Miguel, fecha também as portas da falta e da escassez financeira que tem assolado minha família. Fecha as portas por onde saem os recursos sem explicação, onde o dinheiro parece evaporar das mãos, onde não importa quanto se trabalhe, nunca há o suficiente para as necessidades básicas. Fecha as portas das dívidas intermináveis, dos juros abusivos, dos prejuízos constantes, dos gastos inesperados que surgem um após o outro para consumir nossas finanças. Eu sei que o inimigo opera também na área material, roubando, destruindo e matando as possibilidades de prosperidade que Deus destina para seus filhos. Mas hoje eu decreto: chega de miséria, chega de falta, chega de humilhação financeira. São Miguel Arcanjo, vem com tua espada de fogo e corta toda a raiz de pobreza que foi plantada em minha genealogia. Quebra toda a maldição de escassez que foi lançada sobre minha família através de palavras negativas, práticas de feitiçaria, pactos espirituais feitos por ancestrais. Abre os celeiros do céu sobre minha casa. Que as bênçãos de abundância prometidas por Deus em sua palavra se manifestem de forma concreta e palpável em minha vida e na vida de cada membro da minha família. Que o Senhor nos dê emprego estável, negócios prósperos, investimentos frutíferos, sabedoria para administrar bem os recursos, generosidade para compartilhar com os necessitados. Que nunca falte o pão em nossa mesa, que possamos viver com dignidade
e honrar a Deus com nossas finanças. São Miguel Arcanjo, fecha as portas da rebeldia e da desobediência que tentam se instalar no coração dos nossos filhos. Fecha as portas por onde entram as más companhias, as ideologias destrutivas, os modismos perigosos que afastam nossa juventude dos valores cristãos. Fecha as portas das drogas, da promiscuidade sexual, da violência, do desrespeito aos pais, do abandono da fé. São Miguel, nossos filhos são o tesouro mais precioso que Deus nos confiou. E eu não posso permitir que o inimigo os arranque de nossas mãos e de nossos princípios. Vem tu, poderoso príncipe celeste, e forma um cerco de proteção ao redor de cada criança, adolescente e jovem da minha família. Que anjos guardiões sejam designados para acompanhá-los em todos os seus caminhos, protegendo-os de acidentes, vícios, más influências e ciladas do maligno. Que o Espírito Santo toque profundamente o coração dos nossos jovens, despertando neles o desejo de conhecer e servir a Deus, inflamando neles a paixão por Jesus Cristo, dando-lhes propósito de vida e visão de futuro. Que eles sejam instrumentos poderosos nas mãos de Deus para transformar sua geração. Fecha toda a porta de rebeldia, São Miguel, e abre as portas da obediência amorosa, do respeito genuíno, da comunhão familiar saudável. Glorioso guerreiro de Deus, fecha também as portas das práticas espirituais contrárias à vontade do Altíssimo que possam ter sido introduzidas em minha família. Fecha as portas do ocultismo, da bruxaria, da macumba, do espiritismo, da nova era, do tarô, da astrologia, das simpatias, dos amuletos, dos feitiços e de toda forma de manipulação espiritual que não vem de Deus. Se em algum momento algum familiar meu buscou essas práticas tenebrosas por ignorância, por desespero ou por curiosidade, eu renuncio agora a tudo isso em nome de Jesus Cristo. Eu quebro todo pacto demoníaco, toda aliança com as trevas, todo compromisso espiritual que tenha sido firmado consciente ou inconscientemente. São Miguel, vem com teu poder e desfaz toda a obra de feitiçaria direcionada contra minha família. Quebra toda macumba, despacho, trabalho espiritual feito para nos prejudicar. Reverte todo o mal que foi enviado contra nós e devolve 7 vezes mais ao remetente. Que a proteção do sangue de Jesus Cristo nos encubra completamente, formando um escudo impenetrável ao redor de nossa casa. Que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Que nenhuma maldição lançada contra nossa família terá efeito. Somos propriedade exclusiva de Deus, selados com o Espírito Santo, guardados pelos anjos, defendidos por São Miguel Arcanjo. Poderoso São Miguel, fecha todas as portas emocionais que o inimigo usa para atormentar minha família. Fecha as portas da depressão profunda, da ansiedade paralisante, do medo irracional, da insegurança crônica, da baixa autoestima, do complexo de inferioridade. Quantos membros da minha família estão sofrendo em silêncio, aprisionados por pensamentos negativos, oprimidos por sentimentos de fracasso, atormentados por vozes acusadoras que sussurram palavras de condenação e desesperança. São Miguel, eu sei que o pai da mentira é especialista em atacar a mente e as emoções, plantando pensamentos suicidas, impulsionando pessoas ao desespero, fazendo-as acreditar que não há saída, que não há esperança, que seria melhor morrer. Mas eu decreto agora, essas portas estão fechadas. Nenhum membro da minha família atentará contra a própria vida. Nenhum deles será vencido pelo desespero. Vem tu, glorioso arcanjo, e traz libertação emocional e mental para cada pessoa da minha casa. Que o Espírito Santo derrame óleo de alegria sobre os deprimidos, vinho de celebração sobre os tristes, bálsamo de paz sobre os ansiosos. Que Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, manifeste sua presença consoladora em nosso lar, curando todas as feridas emocionais, restaurando todas as áreas quebradas da alma, renovando a mente com pensamentos que vêm do alto. São Miguel Arcanjo,
Eu preciso abrir meu coração diante de Ti e confessar a dor profunda que tenho carregado ao ver minha família sob ataque constante do inimigo. É uma angústia que me consome, uma preocupação que não me deixa dormir tranquilo, uma aflição que aperta meu peito quando penso no que estamos enfrentando. Quantas noites passei em claro, chorando e intercedendo, sentindo-me impotente diante de situações que parecem não ter solução. Quantas vezes ajoelhei clamando a Deus, perguntando por que minha família está passando por tudo isso, questionando onde erramos, buscando entender que portas foram abertas para que tantos problemas invadissem nossa casa. São Miguel, tu que és testemunha de todas as batalhas espirituais, tu que vês do alto todas as estratégias do adversário, compreende meu desespero, compreende a dor de um pai, de uma mãe, de um filho que vê pessoas amadas sendo destruídas sistematicamente dia após dia por forças que não conseguimos controlar com nossas próprias mãos. Olho para os rostos dos meus familiares e vejo o cansaço, o desânimo, a tristeza estampada em suas expressões. Onde estava aquele brilho nos olhos, aquela alegria espontânea, aquela leveza de viver? O inimigo roubou tudo isso. Ele entrou pelas portas que estavam abertas e começou sua obra devastadora de roubo, morte e destruição. Vejo meus filhos perdidos, sem direção, sem propósito, envolvidos com amizades que só os levam para baixo. Vejo meu cônjuge distante, frio, como se um muro tivesse sido erguido entre nós, impedindo a comunicação, matando o romance, sufocando o amor que um dia foi tão bonito. Vejo parentes adoecendo um após o outro, como se uma maldição de enfermidade pairasse sobre nossa linhagem. Vejo as finanças minguando inexplicavelmente, o dinheiro fugindo das mãos como areia, as dívidas se acumulando como montanhas impossíveis de escalar. São Miguel, esta é minha realidade, esta é a dor que carrego. Este é o grito que sai do mais profundo da minha alma. Socorro! Minha família está perecendo e eu preciso desesperadamente da tua intervenção. Glorioso arcanjo, a dor se intensifica quando vejo pessoas que amo presas em vícios devastadores, quando vejo aquele filho, aquela filha, aquele irmão, aquela irmã que era tão promissor agora escravizado pelas drogas, pelo álcool, pelo cigarro, pelos jogos, pela pornografia. Lembro-me de como eram quando crianças, inocentes, puros, cheios de sonhos e possibilidades. E agora? Agora são sombras do que foram, pessoas aprisionadas por cadeias invisíveis, mas terrivelmente reais, lutando contra demônios internos que parecem mais fortes que sua vontade de se libertar. Já tentamos de tudo. Conversas amorosas, intervenções firmes, tratamentos caros, internações que não resolveram nada. O vício sempre volta, sempre encontra uma brecha para se reinstalar, porque a porta espiritual que permite essa opressão nunca foi efetivamente fechada. São Miguel, eu me prostro diante de ti suplicando, fecha essas portas malditas, corta essas correntes espirituais. Liberta meus familiares dessas prisões infernais. Não aguento mais ver o sofrimento deles, a deterioração progressiva, a morte em vida que estão experimentando. Intervém com teu poder, poderoso Príncipe Celestial. Que Jesus Cristo manifeste seu poder libertador sobre cada viciado da minha família. A dor também é profunda quando penso nas divisões que assolam minha família. Irmãos que não se falam há anos, por causa de heranças disputadas, de ofensas antigas que nunca foram perdoadas, de ciúmes e competições que envenenaram relacionamentos que deveriam ser de amor e apoio mútuo, primos que viraram inimigos, tios que se odeiam, sobrinhos que foram colocados uns contra os outros por intrigas plantadas pelo pai da mentira. São Miguel, como dói ver uma família fragmentada, despedaçada, onde cada um vive isolado em seu próprio mundinho de mágoas e ressentimentos. Deus projetou a família para ser lugar de refúgio, de acolhimento, de celebração da vida em comunhão.
Mas o inimigo transformou muitas famílias em campos de batalha, em trincheiras onde cada um está armado contra o outro, em territórios hostis onde o amor foi substituído pela indiferença ou pelo ódio declarado. Esta não é a vontade de Deus. Esta não é a bênção que o Senhor destinou para nós. São Miguel, vem e restaura os vínculos familiares quebrados, derrete os corações endurecidos, cura as feridas emocionais que ainda sangram, expulsa o espírito de divisão e traz de volta o espírito de união, de perdão, de reconciliação. Glorioso guerreiro celestial, a dor se torna quase insuportável quando vejo a situação financeira da minha família desmoronando. Trabalho duro, tanto eu quanto outros membros da família se esforçam ao máximo, mas parece que há um buraco por onde tudo escoa. Projetos que pareciam promissores fracassam no último momento. Oportunidades que estavam certas escapam inexplicavelmente. Gastos inesperados surgem um após o outro. O carro quebra, o encanamento estoura, alguém adoece e precisa de medicamentos caros, surgem multas e impostos atrasados. É como se estivéssemos sob uma maldição financeira, onde não importa quanto lutemos, nunca conseguimos prosperar. E o pior, vejo a humilhação no rosto dos meus filhos quando não posso dar a eles o que outras crianças têm, quando precisamos dizer não para coisas básicas, porque simplesmente não há recursos. Vejo a vergonha de não poder pagar contas em dia, de ter que pedir fiado, de lidar com credores no telefone, de ver o nome sujo nas instituições de crédito. São Miguel, esta situação não pode continuar. Eu sei que não sou o único a passar por isso. Sei que milhares de famílias vivem esta mesma angústia, mas isso não diminui minha dor. Preciso que tu feches as portas por onde nossas bênçãos financeiras estão escoando. Preciso que quebres toda a maldição de pobreza sobre minha linhagem. Preciso que o Deus da provisão, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abra o céu sobre minha família e derrame abundância. São Miguel Arcanjo. Outro aspecto doloroso é ver meus filhos se afastando da fé, questionando Deus, abandonando a igreja, mergulhando em filosofias e ideologias que negam a existência do Criador. Criamos nossos filhos nos caminhos do Senhor, levamos à missa, ensinamos a orar, demos exemplo de vida cristã, mas agora vemos eles seguindo por caminhos tortuosos que nos enchem de pavor. Vemos eles abraçando estilos de vida que contrariam completamente os princípios bíblicos, fazendo escolhas que sabemos que só trarão consequências dolorosas. E quando tentamos aconselhar, somos acusados de ser antiquados, ultrapassados, fanáticos religiosos. Há um muro entre nós, uma barreira que o inimigo ergueu para impedir que nossa influência positiva alcance o coração deles. São Miguel, como dói o coração de pais que veem filhos perdidos, como angustia saber que eles estão caminhando para a perdição eterna se não houver uma intervenção divina. Não quero perder meus filhos para o mundo, para o pecado, para o inferno. Quero vê-los salvos, santificados, servindo ao Deus vivo. Por isso clamo a ti com toda a veemência. Fecha as portas que dão acesso do inimigo ao coração e à mente dos meus filhos. Que o Espírito Santo opere um milagre de conversão genuína em suas vidas. Que eles experimentem um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo. Glorioso defensor das almas, a dor também se manifesta quando vejo membros da minha família doentes, sofrendo com enfermidades que drenam suas forças e sua esperança. Quando vejo aquele familiar querido definhar na cama de hospital, lutando contra um diagnóstico sombrio, enfrentando tratamentos dolorosos que parecem pior que a própria doença. Quando acompanho o sofrimento silencioso daqueles que convivem com dores crônicas, limitações físicas, incapacidades que roubam a qualidade de vida. São Miguel, tu sabes quantas lágrimas derramei ao lado de leitos de enfermos. Sabes quantas vezes orei pedindo cura, às vezes com fé inabalável,
Outras vezes, com o coração cheio de dúvidas porque a situação só parecia piorar. Sabes que já vi familiares partirem desta vida levados por enfermidades terríveis e a dor dessa perda ainda reverbera em meu coração. Não quero ver mais ninguém da minha família sofrendo assim. Clamo a ti que feches toda a porta por onde entram os espíritos de enfermidade. Sei que nem toda doença é ataque espiritual, mas também sei que o inimigo usa a fragilidade do corpo para atacar a fé e o ânimo. Fecha essas portas, poderoso arcanjo. Apresenta diante de Deus nosso clamor por cura. Que o poder restaurador de Jesus Cristo se manifeste sobre cada enfermo da minha família. São Miguel, preciso também confessar a dor de ver meu casamento sob ataque, quando o relacionamento que deveria ser fonte de alegria e companheirismo se torna campo de batalha diário. Quando a comunicação dá lugar ao silêncio hostil, quando o carinho é substituído pela frieza, quando os sonhos compartilhados morrem e cada um passa a viver sua própria vida, dividindo apenas o mesmo teto, mas não mais o coração. Vejo tantos casamentos se desfazendo ao meu redor e temo que o mesmo aconteça com o meu. O inimigo é especialista em plantar discórdia entre casais, em amplificar pequenas diferenças até transformá-las em abismos intransponíveis, em sussurrar mentiras que destroem a confiança mútua. São Miguel, não permitas que meu casamento seja destruído. Fecha toda a porta por onde o espírito de divórcio tenta entrar. Expulsa toda a influência maligna que quer separar o que Deus uniu. Que o amor volte a florescer entre mim e meu cônjuge, que a paixão seja reavivada, que a cumplicidade seja restaurada, que voltemos a sonhar juntos, a orar juntos, a construir juntos. Defende meu casamento com tua espada celestial, poderoso guerreiro de Deus. A angústia também vem quando penso nas gerações futuras da minha família, nos meus netos e bisnetos que ainda virão. Que tipo de legado estou deixando? Se não fecharmos agora as portas que o inimigo abriu, essas maldições passarão para as próximas gerações. Os vícios se repetirão, as enfermidades se perpetuarão, a pobreza se instalará como padrão geracional, as divisões familiares se multiplicarão. Não quero isso para meus descendentes. Quero que eles herdem bênçãos, não maldições. Quero que vivam em abundância, não em escassez. Quero que sejam unidos em amor, não dispersos em conflitos. São Miguel Arcanjo, eu me levanto hoje como sacerdote da minha família e decreto: daqui para frente minha linhagem será abençoada. As portas malditas serão fechadas e nunca mais se abrirão. E novas portas serão abertas. Portas de bênção, de prosperidade, de saúde, de paz, de salvação. Que meus filhos e netos cresçam conhecendo e amando a Deus. Que sejam instrumentos de transformação em suas gerações. Que a glória do Senhor se manifeste sobre cada descendente meu. Poderoso São Miguel Arcanjo, chegou o momento de clamar com todas as forças do meu espírito pela intervenção decisiva e definitiva de Deus sobre minha família. Já apresentei diante de ti nossas dores, nossas lutas, nossas angústias mais profundas. Agora ergo minha voz em autoridade espiritual, fundamentado na palavra de Deus que declara: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nenhuma força do inferno pode prevalecer quando o Deus Todo-Poderoso levanta sua mão em defesa dos seus filhos. São Miguel, invoco tua presença gloriosa neste momento. Desça do trono celestial, onde estás constantemente diante de Deus, e venha ao encontro da minha família. Traz contigo os exércitos angelicais, reúne as legiões de anjos guerreiros sob teu comando e cerca completamente minha casa, minha família, cada membro individualmente. Que haja uma cobertura espiritual tão poderosa sobre nós que nenhum demônio consiga se aproximar. Que haja um cerco angelical tão forte ao nosso redor que toda flecha do maligno seja interceptada antes de nos atingir. Manifesta teu poder invencível,
príncipe da milícia celestial, mostra ao adversário que ele não tem qualquer direito sobre minha família, porque pertencemos exclusivamente a Jesus Cristo, porque fomos comprados pelo sangue precioso do Cordeiro de Deus, porque somos templos do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu decreto neste momento: toda a porta espiritual que estava aberta em minha família está agora fechada. Fecha-se a porta da enfermidade, fecha-se a porta da pobreza, fecha-se a porta da discórdia, fecha-se a porta do vício, fecha-se a porta da rebeldia, fecha-se a porta do medo, fecha-se a porta da depressão, fecha-se a porta da ansiedade, fecha-se a porta do adultério, fecha-se a porta da traição, fecha-se a porta da mentira, fecha-se a porta da inveja, fecha-se a porta do ciúme. Doentio, fecha-se a porta da violência, fecha-se a porta da perversão sexual, fecha-se a porta da idolatria, fecha-se a porta da feitiçaria, fecha-se a porta do ocultismo, fecha-se a porta do espiritismo, fecha-se a porta de toda prática que contraria a vontade de Deus. São Miguel Arcanjo, recebo de ti agora o óleo sagrado da unção celestial e selo cada uma dessas portas com o sangue precioso de Jesus Cristo. Coloco sobre cada porta fechada o sinal da cruz vitoriosa. Decreto que essas portas jamais voltarão a se abrir. O inimigo não tem mais acesso à minha família. Sua licença foi revogada. Seu direito foi cancelado. Sua autoridade foi anulada pelo poder do nome de Jesus. Glorioso guerreiro celestial, enquanto fechas todas as portas do mal, eu te peço que abras as portas do bem. Abre as portas da salvação sobre todos os membros da minha família. Que cada um tenha um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo. Que todos reconheçam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Espírito Santo opere convencimento de pecado, conversão genuína e santificação progressiva em cada coração. Abre as portas da cura divina. Que o poder curador de Jesus flua como rio de águas vivas sobre toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento físico e emocional. Que milagres de cura aconteçam em minha casa, testemunhos gloriosos que manifestem a glória de Deus. Abre as portas da prosperidade, que as bênçãos financeiras do céu se derramem abundantemente sobre minha família. Que nunca mais experimentemos falta ou escassez. Que Deus nos dê sabedoria para prosperar, criatividade para empreender, diligência para trabalhar e generosidade para compartilhar. Abre as portas da paz. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes. Que nossa casa seja oásis de tranquilidade em meio ao caos do mundo. Que experimentemos o shalom de Deus em todas as áreas da vida. São Miguel Arcanjo, proclamo sobre minha família as bênçãos de Deuteronômio 28. Declaro que somos abençoados na cidade e abençoados no campo. Abençoado será o fruto do nosso ventre, o produto da nossa terra, as crias do nosso gado. Abençoados serão nossos celeiros e todas as nossas reservas. Abençoados seremos ao entrar e abençoados ao sair. O Senhor fará que os inimigos que se levantarem contra nós sejam derrotados. Virão contra nós por um caminho, mas fugirão por 7. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre nós, em nossos celeiros e em tudo que pusermos a mão. O Senhor nos estabelecerá como povo santo, consagrado ao seu nome. O Senhor abrirá o céu, o seu rico tesouro, para dar chuva à nossa terra no seu tempo e para abençoar todo o trabalho das nossas mãos. Emprestaremos a muitas nações, mas de ninguém tomaremos emprestado. O Senhor nos porá por cabeça e não por cauda, e só estaremos por cima e nunca por baixo. Estas bênçãos nos alcançarão e nos acompanharão. Amém e amém. Poderoso defensor, invoco sobre minha família a proteção descrita no Salmo 91. Declaro que
Habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Dizemos ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrirá cada um de nós com suas penas, e debaixo de suas asas encontraremos refúgio. A fidelidade de Deus é escudo e couraça. Não temeremos os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a destruição que assola ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nada nos atingirá. Nossos olhos contemplarão o castigo dos ímpios, porque o Senhor é o nosso refúgio. Fizemos do Altíssimo a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Porque Deus deu ordens aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos em pedra alguma. Pisaremos sobre leões e serpentes, calcaremos aos pés leões e dragões. São Miguel, que esta promessa se cumpra literalmente sobre minha família. Glorioso arcanjo Miguel, coloco minha casa sob tua guarda permanente. Estabeleço um pacto de proteção celestial sobre cada porta física da minha residência. Quando eu entrar e sair, que sempre haja um anjo guardião me acompanhando. Quando meus filhos saírem para a escola, para o trabalho, para suas atividades, que anjos poderosos os escoltem, invisíveis aos olhos humanos, mas poderosamente presentes no espírito. Quando meu cônjuge estiver fora cumprindo suas obrigações, que a proteção divina o cerca por todos os lados, que nossa casa seja território sagrado, solo santo, onde demônios não têm permissão de pisar. Asperjo simbolicamente sangue de Jesus sobre todos os umbrais da minha casa. Marco minha residência com o sinal da cruz. Consagro cada cômodo ao Senhor Jesus Cristo. A sala onde nos reunimos, os quartos onde descansamos, a cozinha onde preparamos nosso alimento, o banheiro, onde cuidamos da higiene, cada espaço é dedicado a Deus e colocado sob tua proteção poderosa, São Miguel. Que nossa casa seja pequena igreja doméstica, santuário familiar, onde o nome de Jesus é exaltado e o Espírito Santo habita gloriosamente. São Miguel Arcanjo, rompo agora toda maldição hereditária que possa ter vindo sobre minha família através das gerações passadas. Se meus avós, bisavós, tataravós ou qualquer ancestral meu se envolveu com práticas ocultistas, feitiçaria, pactos demoníacos, idolatria ou qualquer pecado grave que tenha aberto portas espirituais, eu renuncio a tudo isso em nome de Jesus Cristo. Quebro toda aliança demoníaca firmada por meus antepassados. Cancelo todo compromisso espiritual que tenha sido assumido por eles, consciente ou inconscientemente. Desfaço todo laço de sangue que me conecte a espíritos malignos através da linhagem genealógica. Pelo poder do sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, declaro minha família livre de toda maldição hereditária. Os pecados dos pais não mais passarão aos filhos. A cadeia de destruição geracional está quebrada. Deus está fazendo nova todas as coisas em minha linhagem. Meus filhos, netos e todos os descendentes futuros herdarão bênçãos, não maldições. Serão prósperos, não pobres. Serão saudáveis, não doentes. Serão unidos, não divididos. Serão livres, não escravizados. São Miguel, sela esta declaração profética com teu poder celestial. Poderoso príncipe dos exércitos de Deus, peço que ensines minha família a viver em vigilância espiritual constante, que não sejamos ingênuos quanto às ciladas do diabo, que saibamos discernir entre o que vem de Deus e o que vem do inimigo, que sejamos prudentes em nossas escolhas, sábios em nossas palavras, cuidadosos com nossas companhias, atentos aos entretenimentos que consumimos, criteriosos com as filosofias que aceitamos.
Ensina-nos a orar sem cessar, a vigiar em todo o tempo, a vestir diariamente a armadura de Deus, que nossa família desenvolva sensibilidade espiritual para perceber quando estamos sob ataque e saiba imediatamente acionar os recursos celestiais para nossa defesa. Que tenhamos o hábito de clamar a Deus em toda situação, de invocar o nome de Jesus contra toda investida maligna, de pedir a intercessão dos santos e dos anjos em momentos de necessidade, que nossa casa seja caracterizada pela oração constante, pelo louvor frequente, pela leitura assídua da Bíblia, pela participação nos sacramentos da Igreja. São Miguel forma em nós uma mentalidade de guerreiros espirituais que não se rendem diante das adversidades, mas lutam corajosamente até conquistar a vitória. Glorioso arcanjo, neste momento de clímax espiritual, vejo-te em minha mente, descendo do céu com tua armadura reluzente, tua espada flamejante erguida ao alto, teu escudo resplandecente refletindo a glória de Deus. Vejo-te chegando à minha casa, acompanhado de milhares e milhares de anjos guerreiros, uma multidão inumerável da milícia celeste respondendo ao teu chamado. Vejo-te entrando em minha residência e expulsando sistematicamente cada demônio que ali havia se instalado. Vejo os espíritos malignos fugindo aterrorizados diante da tua presença majestosa. Ouço-te bradando com voz de autoridade. Esta família pertence a Deus, esta casa está sob a proteção do Altíssimo. Saí daqui, espíritos imundos, não tendes mais qualquer direito sobre estes servos do Senhor. E vejo os demônios sendo expulsos, correndo para longe, incapazes de resistir ao teu poder. Incomparável, vejo-te selando cada porta, cada janela, cada abertura espiritual da minha casa com o sangue de Jesus. Vejo-te colocando anjos guardiões em posição de sentinela ao redor da minha família. Esta visão que tenho agora em meu espírito, declaro que não é mera imaginação, mas realidade espiritual se manifestando. Que assim seja feito no plano invisível, conforme visualizo pela fé. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, chegamos ao momento final desta poderosa oração de proteção familiar e meu coração transborda de gratidão, fé renovada e esperança inabalável. Creio firmemente que tudo o que clamamos durante esta intercessão foi ouvido nos céus. Creio que o Pai Eterno inclinou seus ouvidos para escutar nosso clamor. Creio que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, apresentou nossas petições diante do trono da graça. Creio que o Espírito Santo selou em nosso coração a certeza da resposta divina. E creio que tu, poderoso guerreiro celestial, já começaste a executar tudo aquilo que te pedimos. As portas estão sendo fechadas neste exato momento. Os demônios estão sendo expulsos agora. A proteção está sendo estabelecida sobre minha família enquanto ainda oro. Não é algo que acontecerá no futuro distante. Está acontecendo agora, neste instante sagrado. Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome do Senhor que atende às orações dos seus filhos. Bendito seja São Miguel Arcanjo, que intercede poderosamente por nós. São Miguel, recebo agora pela fé a vitória completa sobre toda a força maligna que operava contra minha família. Declaro que o inimigo está derrotado, suas armas foram quebradas, suas estratégias foram frustradas, seus planos foram desbaratados. Ele não prevalecerá contra nós, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Recebo a cura divina que flui do trono de Deus para cada enfermo da minha família. Recebo a libertação que Jesus conquistou na cruz para cada pessoa escravizada por vícios. Recebo a prosperidade que o Pai Celestial destinou para seus filhos. Recebo a paz que excede todo entendimento para acalmar nossos corações. Recebo a alegria do Senhor, que é nossa força. Recebo sabedoria para educar meus filhos nos caminhos de Deus. Recebo amor renovado para reavivar meu casamento.
Recebo unção para ser sacerdote da minha família, líder espiritual que guia os seus para mais perto de Deus. Tudo isso recebo agora em nome de Jesus Cristo, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, no poder do Espírito Santo. Poderoso defensor das almas, comprometo-me hoje diante de ti e diante de Deus a fazer minha parte para manter fechadas as portas que foram seladas através desta oração. Comprometo-me a vigiar e orar constantemente, a não dar lugar ao diabo através de pecados deliberados, a manter minha casa santa e consagrada ao Senhor. Comprometo-me a ser exemplo de fé para minha família, a liderar devocionais domésticos, a ensinar a palavra de Deus aos meus filhos, a manter o altar familiar aceso com oração e adoração. Comprometo-me a frequentar assiduamente a igreja, a participar dos sacramentos, a ouvir e obedecer aos ensinamentos da fé católica. Comprometo-me a perdoar sempre, a não guardar mágoas, a resolver conflitos com amor e mansidão. Comprometo-me a fugir de toda forma de pecado que possa abrir brechas espirituais. A imoralidade sexual, a desonestidade, a violência, o ódio, a inveja, a fofoca. Comprometo-me a ser instrumento de bênção e não de maldição, a falar palavras que edificam e não que destroem, a abençoar minha família constantemente em nome de Jesus. São Miguel, ajuda-me a cumprir estes compromissos, fortalece-me quando eu fraquejar, adverte-me quando eu começar a negligenciar estes princípios, sê meu instrutor nas coisas espirituais. Glorioso arcanjo, oro também pelos futuros membros da minha família, por aqueles que ainda nascerão, pelos cônjuges que meus filhos escolherão, pelos netos e bisnetos que ainda virão. Peço que tu estejas guardando também a vida deles, preparando-os para serem instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Que minha família se multiplique em número e em fé, que cada nova geração seja mais forte espiritualmente que a anterior. Que meus descendentes sejam referência de santidade, integridade e poder de Deus em suas gerações. Que histórias gloriosas de milagres, conversões, curas e bênçãos sejam contadas sobre minha linhagem familiar. Que minha árvore genealógica seja conhecida no céu e temida no inferno. Que os demônios tremam quando ouvirem o nome da minha família, porque saberão que lidamos com pessoas que conhecem seu Deus e fazem proezas em seu nome. Que profetas se levantem da minha descendência, que evangelistas poderosos surjam da minha família, que líderes piedosos e justos sejam formados em minha casa, que minha herança seja uma geração que transforma nações através do Evangelho de Jesus Cristo. São Miguel Arcanjo, neste momento de encerramento desta oração, quero agradecer-te profundamente por tua intercessão fiel. Obrigado por nunca abandonar aqueles que te invocam. Obrigado por lutar nossas batalhas no reino invisível. Obrigado por ser escudo protetor entre nós e as forças das trevas. Obrigado por apresentar nossas orações diante de Deus. Obrigado por ser exemplo de humildade, obediência e fidelidade ao Senhor. Quando bradaste, quem como Deus, não estavas exaltando a ti mesmo, mas reconhecendo a supremacia absoluta do Criador. Ensina-me essa humildade. Ensina-me a sempre dar glória a Deus e nunca a mim mesmo. Ensina-me a ser servo fiel como tu és. Muito obrigado, príncipe da milícia celestial, por tudo que fizeste e continuarás fazendo por minha família. Minha gratidão é eterna. Meu reconhecimento é profundo. Minha admiração por ti é imensa. Que Deus te recompense abundantemente por cada vez que nos socorreste, por cada demônio que expulsaste de nossas vidas, por cada porta que fechaste para proteger nossa família. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a ti dirijo agora minhas palavras.
finais. Tu és o verdadeiro protetor da minha família. Tu és aquele que derramou teu sangue precioso na cruz do Calvário para nos comprar de volta das garras do inimigo. Tu és aquele que desceu às profundezas do inferno, arrancou as chaves da morte e do Hades das mãos de Satanás e ressuscitou vitorioso ao terceiro dia. Tu és aquele que está assentado à direita do Pai, reinando com poder e glória sobre todo o principado e potestade. Tu és aquele que voltará em breve nas nuvens para buscar tua igreja. Jesus, toda a minha confiança está em ti, toda a minha esperança repousa em teu nome poderoso. Toda a minha fé se ancora em tua promessa de que as portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que edificam sobre ti a rocha sólida. Recebe esta oração que fiz com todo o meu coração. Aceita-a como incenso agradável que sobe até tua presença. Responde-a segundo tua infinita misericórdia e poder. Manifesta tua glória sobre minha família de maneira tão evidente que todos verão e dirão: verdadeiramente, Deus está nesta casa. Salva, cura, liberta, prospera, protege e abençoa cada membro da minha família. Que todos nós te sirvamos fielmente até o dia em que te encontraremos face a face na eternidade. Espírito Santo de Deus, Consolador prometido por Jesus, vem agora e sela tudo o que foi orado aqui. Confirma em nosso espírito a certeza da resposta. Enche nosso coração com tua paz, que excede todo entendimento. Renova nossa mente com pensamentos de fé, esperança e amor. Fortalece nossa vontade para resistirmos às tentações. Aviva nossa consciência para discernirmos entre o bem e o mal. Capacita-nos para vivermos vidas santas, agradáveis a Deus. Derrama sobre minha família teus dons espirituais. Que haja profecia em minha casa, que haja palavras de sabedoria e conhecimento, que haja fé operadora de milagres, que haja dons de cura, que haja discernimento de espíritos para detectarmos as ciladas do inimigo, que haja línguas estranhas e interpretação para edificação, que toda a minha família seja cheia do Espírito Santo, transbordando do poder do alto, vivendo em santidade e poder. Vem, Espírito Santo, e faz de nossa casa tua morada permanente. Que jamais te entristeçamos com nossos pecados, que jamais te apaguemos com nossa negligência, que sempre te honremos com nossa obediência e devoção. Virgem Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, coloco minha família sob teu manto protetor. Assim como guardaste e protegeste Jesus em teu ventre, em teus braços, em tua casa de Nazaré, protege também minha família com teu amor materno. Intercede por nós, Mãe Santíssima, diante de teu Filho Jesus. Apresenta a Ele nossas necessidades, nossas angústias, nossos pedidos. Tu, que és cheia de graça, alcança para nós as graças que necessitamos. Tu, que és bendita entre as mulheres, abençoa também as mulheres da minha família. Tu, que és mãe da igreja, ensina-nos a viver como verdadeiros filhos da igreja. Obrigado, Nossa Senhora, por teu cuidado constante. Obrigado por pisares na cabeça da serpente em nosso favor. Obrigado por seres medianeira de todas as graças. Obrigado por nunca abandonares aqueles que te invocam com fé sincera. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve, amém. São José, protetor da Sagrada Família, modelo de pai e esposo, guarda também minha família como guardaste Jesus e Maria. Ensina-me a ser pai responsável, trabalhador honesto, homem de oração, protetor do meu lar. São José, terror dos demônios, espanta de minha casa todo espírito maligno. Todos os santos e santas de Deus, todos os anjos e arcanjos, toda a corte celestial, intercedei por minha família.
que uma nuvem de testemunhas nos rodeia, torcendo por nossa vitória, apresentando nossas orações diante de Deus, auxiliando-nos em nossa caminhada de fé. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, a Ti seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração. Tu és digno de receber bênção, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força para todo o sempre. Teu nome seja santificado, teu reino venha, tua vontade seja feita em minha família, assim como é feita no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, declaro selada esta oração. Declaro fechadas todas as portas do inimigo em minha família. Declaro abertas todas as portas de bênçãos do céu sobre nós. Declaro vitória completa sobre todo o poder das trevas. Declaro proteção divina sobre cada membro da minha família. Declaro que habitaremos seguros sob as asas do Altíssimo. Declaro que nenhum mal nos sucederá. Declaro que somos mais que vencedores através de Cristo que nos amou. Declaro que nossa família servirá ao Senhor todos os dias de nossa vida. Assim seja. Assim está feito. Assim eu creio. Assim eu recebo. Amém. 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 São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus lhe imponha o seu império, eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celestial, pelo poder que Deus vos conferiu, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, continuamos esta jornada poderosa de intercessão, porque reconhecemos que a batalha espiritual pela família é contínua e exige vigilância constante. Não podemos baixar a guarda nem por um momento, pois o adversário é astuto e busca sempre novas formas de atacar aqueles que amamos. Por isso, retornamos a Ti, grande Príncipe Celestial, para ampliar e aprofundar ainda mais nossa petição de proteção divina. Hoje, vivemos em uma era digital, onde as ameaças contra nossas famílias não vêm apenas do mundo físico visível, mas também do mundo virtual que invade nossas casas através das telas de celulares, computadores, tablets e televisões. São Miguel, fecha todas as portas digitais que o inimigo usa para contaminar a mente e o coração dos nossos filhos. Fecha as portas da pornografia online que destrói a pureza sexual desde a infância, que perverte a compreensão do amor verdadeiro, que escraviza milhões em vícios devastadores. Fecha as portas das redes sociais tóxicas que alimentam comparações destrutivas, que promovem estilos de vida contrários aos valores cristãos, que expõem nossos jovens a predadores virtuais disfarçados de amigos. Fecha as portas dos jogos violentos que dessensibilizam para a crueldade, que glorificam a morte, que plantam sementes de agressividade no coração de crianças inocentes. Poderoso guerreiro celestial, peço tua proteção especial sobre minha família no ambiente de trabalho. Fecha todas as portas que o inimigo tenta abrir nos locais onde trabalhamos para ganhar nosso sustento. Fecha a porta da inveja que leva colegas a nos sabotarem, a falarem mal de nós pelas costas, a criarem intrigas para nos prejudicarem profissionalmente. Fecha a porta da competição desleal, onde outros usam métodos desonestos para nos ultrapassarem, roubando nossas ideias, atribuindo-se méritos que são nossos, difamando nosso caráter. Fecha a porta do assédio moral, onde chefes abusivos destroem nossa autoestima com críticas constantes, humilhações públicas, exigências impossíveis de cumprir. Fecha a porta do
Assédio sexual, onde superiores ou colegas fazem propostas indecentes, criam ambientes hostis, ameaçam nossa estabilidade se não cedermos às suas investidas impuras. São Miguel, que anjos guardiões acompanhem cada membro da minha família ao trabalho diariamente. Que nossa integridade seja preservada, que nossa reputação seja defendida, que nosso desempenho profissional seja excelente e reconhecido, que portas de promoção se abram e portas de demissão injusta se fechem, que prosperemos em nossas carreiras através de meios honestos e diligência santa. Glorioso Arcanjo Miguel, fecha também todas as portas relacionadas aos deslocamentos e viagens da minha família. Fecha a porta dos acidentes de trânsito que ceifam milhares de vidas todos os anos. Quando meus familiares estiverem dirigindo, que anjos segurem o volante junto com eles, que reflexos sejam aguçados para evitarem colisões, que freios funcionem perfeitamente nos momentos críticos, que pneus não estourem em velocidades perigosas. Fecha a porta dos assaltos e sequestros que ocorrem nas ruas, especialmente quando estamos vulneráveis nos semáforos, no trânsito lento, estacionando o carro. Que nossos veículos sejam invisíveis aos olhos de bandidos. Que uma cobertura angelical nos torne alvos impossíveis para criminosos. Fecha a porta dos acidentes aéreos quando algum familiar precisar viajar de avião. Que turbulências não causem quedas. Que falhas mecânicas sejam detectadas antes da decolagem. Que pilotos estejam sempre alertas e capacitados. Fecha a porta de naufrágios se viajarmos de navio. Fecha a porta de acidentes ferroviários se usarmos trens. Em toda forma de transporte, em toda viagem curta ou longa, em todo deslocamento de casa para o trabalho, da escola para casa, que a proteção divina nos acompanhe do início ao fim da jornada. São Miguel estabelece anjos guardiões em cada porta do carro, em cada janela do ônibus, em cada assento de avião onde minha família se sentar. Poderoso defensor das almas, fecha todas as portas relacionadas aos estudos e à educação dos nossos filhos. Fecha a porta das ideologias destrutivas que são ensinadas sutilmente nas escolas e universidades, contaminando mentes jovens com filosofias ateístas, relativismo moral, negação dos valores familiares tradicionais. Fecha a porta do bullying que traumatiza nossas crianças, deixando marcas emocionais profundas que podem durar a vida inteira. Fecha a porta das drogas que entram nas escolas através de traficantes que se infiltram disfarçados de estudantes comuns, aliciando jovens vulneráveis. Fecha a porta dos relacionamentos abusivos e prematuros que desviam nossos adolescentes do foco nos estudos, levando-os a envolvimentos emocionais e físicos para os quais ainda não estão preparados. São Miguel, que nossos filhos tenham discernimento para escolherem boas companhias, que sejam protegidos de amizades tóxicas que só os puxam para baixo, que encontrem mentores sábios e professores dedicados que invistam positivamente em sua formação, que desenvolvam amor pelo conhecimento verdadeiro, pela sabedoria que vem de Deus, que seus estudos sejam abençoados com compreensão rápida, memória excelente, concentração profunda, notas altas que reflitam seu esforço, que portas de bolsas de estudo se abram, que oportunidades acadêmicas excepcionais surjam em suas vidas. Glorioso São Miguel Arcanjo, fecha todas as portas legais e judiciais que o inimigo tenta abrir contra a minha família. Fecha a porta de processos injustos, movidos por pessoas mal intencionadas que querem nos prejudicar financeiramente ou manchar nossa reputação. Fecha a porta de condenações falsas, onde mentiras são apresentadas como verdades nos tribunais. Fecha a porta de juízes corruptos que vendem sentenças ao melhor lance. Fecha a porta de advogados inescrupulosos que nos enganam e roubam nossos recursos. Se minha família estiver envolvida em alguma questão legal legítima, que a justiça de Deus prevaleça sobre a justiça
imperfeita dos homens, que advogados honestos e competentes sejam enviados para nossa defesa, que juízes íntegros julguem nossas causas com imparcialidade, que testemunhas verdadeiras venham à tona para confirmar nossa inocência, que documentos essenciais sejam encontrados no momento certo, que prazos sejam cumpridos, que processos sejam resolvidos rapidamente em nosso favor. São Miguel, tu que és príncipe da justiça celestial, intercede por nós nos tribunais terrestres. Que nenhuma acusação falsa prospere contra minha família. Que sejamos vindicados diante de todos os que nos acusam injustamente. Poderoso guerreiro celestial, fecha todas as portas de ataques espirituais diretos contra minha família, através de feitiçarias, macumbas, trabalhos de magia negra, maldições lançadas por pessoas que nos invejam ou odeiam. Sei que há pessoas que buscam bruxos, feiticeiros, pais de santo e outros agentes das trevas para fazerem trabalhos contra seus desafetos. Se alguém está fazendo isso contra minha família, eu decreto agora pelo poder do sangue de Jesus. Todo feitiço volta para quem mandou fazer. Toda maldição retorna multiplicada por 7 ao remetente. Todo mal enviado contra nós é devolvido à sua origem. São Miguel, quebra todo objeto de feitiçaria que tenha sido enterrado em nosso terreno, colocado às escondidas em nossa casa, deixado em encruzilhadas com nosso nome. Desfaz toda a amarração espiritual, rompe todo laço de bruxaria, anula todo pacto demoníaco feito contra nós. Que o fogo do Espírito Santo consuma toda obra de magia negra direcionada à minha família. Que anjos guerreiros interceptem todos os dardos inflamados do maligno antes que nos atinjam. Que uma barreira impenetrável de luz divina nos cerque, impedindo que qualquer energia negativa nos alcance. Somos protegidos pelo sangue de Jesus. Somos selados pelo Espírito Santo. Somos guardados pelos anjos de Deus. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Glorioso Arcanjo Miguel, fecha também as portas dos sonhos e pesadelos que o inimigo usa para atormentar minha família durante o sono. Fecha a porta dos sonhos perturbadores que roubam nossa paz noturna, que nos fazem acordar angustiados, suando frio, com o coração acelerado. Fecha a porta das poluições noturnas provocadas por espíritos de luxúria. Fecha a porta dos terrores noturnos que afligem especialmente as crianças. Fecha a porta da insônia provocada por ansiedade espiritual. Que nosso sono seja tranquilo, reparador, abençoado. Que sonhemos com coisas boas, com visões que vêm de Deus. Que possamos descansar verdadeiramente durante a noite para acordarmos revigorados pela manhã. São Miguel, estabelece guardas angelicais ao redor de nossas camas. Que anjos façam vigília enquanto dormimos. Que nenhum espírito maligno se aproxime de nossos quartos. Que nossa casa seja santuário de paz, mesmo durante as horas de escuridão. Asperge água benta espiritualmente sobre nossos travesseiros. Coloca cruzes invisíveis, mas poderosas, sobre as cabeceiras de nossas camas. Que o nome de Jesus seja invocado sobre cada quarto, trazendo proteção completa durante o repouso noturno. Poderoso Príncipe Celestial, fecha todas as portas relacionadas à saúde mental e emocional da minha família. Fecha a porta das doenças psiquiátricas que aprisionam a mente, esquizofrenia, transtorno bipolar, depressão severa, síndrome do pânico, transtornos obsessivos compulsivos. Fecha a porta dos traumas profundos causados por abusos sofridos no passado. Abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, negligência parental. Fecha a porta das memórias dolorosas que não foram curadas e continuam sangrando, contaminando o presente.
Fecha a porta dos vícios emocionais, codependência, necessidade neurótica de aprovação, padrões destrutivos de relacionamento. São Miguel, que o Espírito Santo derrame bálsamo de cura sobre todas as feridas emocionais da minha família. Que Jesus entre nas memórias dolorosas e as cure desde a raiz. Que terapeutas cristãos competentes sejam enviados quando necessário. Que medicamentos psiquiátricos, se precisarem ser usados temporariamente, funcionem eficazmente sem efeitos colaterais graves. Que processos de libertação interior aconteçam, libertando minha família de todas as prisões emocionais. Que experimentemos a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, também na esfera emocional e mental. Glorioso São Miguel Arcanjo, fecha todas as portas que se abrem através das palavras negativas que são pronunciadas sobre minha família. Fecha as portas abertas por nós mesmos, quando falamos coisas ruins sobre nossa própria vida, quando decretamos fracasso, pobreza, doença, através de confissões negativas. Fecha as portas abertas por parentes que nos amaldiçoam com palavras pesadas em momentos de raiva. Fecha as portas abertas por vizinhos invejosos que falam mal de nós. Fecha as portas abertas por ex-cônjuges rancorosos que lançam imprecações sobre nossas vidas. Fecha as portas abertas por líderes religiosos que abusaram de autoridade espiritual para nos amaldiçoar em vez de abençoar. São Miguel, que o poder da palavra de Deus anule toda palavra negativa, que declarações de fé substituam confissões de dúvida, que bênçãos sejam pronunciadas onde maldições foram lançadas. Ensina minha família o poder das palavras, que aprendamos a falar vida e não morte. Que nossas bocas sejam fontes de bênção, que nossas línguas profetizem destinos gloriosos, que nossas declarações estejam alinhadas com a palavra de Deus e não com as circunstâncias visíveis. Que aprendamos a decretar vitória mesmo quando tudo parece derrota. Que sejamos como Josué e Caleb, que mesmo diante de gigantes declararam: somos bem capazes de possuir a terra. Poderoso guerreiro de Deus, fecha todas as portas que poderiam se abrir no futuro da minha família. Fecha preventivamente as portas que o inimigo planejou abrir nas próximas semanas, meses, anos. Fecha a porta de separações conjugais futuras. Fecha a porta de rebeliões adolescentes que ainda não aconteceram. Fecha a porta de falências financeiras que o adversário tramou. Fecha a porta de doenças terminais que estavam sendo enviadas. Fecha a porta de acidentes fatais que foram arquitetados no mundo espiritual. São Miguel, que tua intercessão seja não apenas reativa, mas também proativa. Que não apenas apagues incêndios já iniciados, mas impeças que novos incêndios sejam acesos. Que tua espada corte os planos malignos ainda na fase de gestação, antes que se concretizem. Que tua vigilância seja constante sobre o futuro da minha família. Que nenhuma cilada preparada para os dias vindouros nos pegue de surpresa, porque tu já a desarmaste antecipadamente. Que caminhemos em segurança não apenas hoje, mas todos os dias de nossa vida, porque tua proteção nos precede, nos acompanha e nos segue. Aleluia ao poder preventivo da intercessão angelical. Glória a Deus, que nos guarda não apenas do mal presente, mas também do mal futuro. Glorioso São Miguel Arcanjo, após fecharmos tantas portas por onde o inimigo atacava nossa família, chegou o momento de clamarmos por restauração completa de tudo o que foi roubado, destruído ou danificado. Não basta apenas parar o ataque, precisamos recuperar o que perdemos. Precisamos ver nossa família restaurada à visão original que Deus tinha quando nos criou e nos uniu. O profeta Joel declara: eu vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta. Joel 2:25. Esta é a promessa que reivindicamos agora. São Miguel,
Apresenta diante de Deus nosso clamor por restituição. Os anos de sofrimento serão compensados com anos de alegria. Os meses de carência serão substituídos por meses de abundância. Os dias de doença darão lugar a dias de saúde vibrante. As horas de conflito serão transformadas em horas de harmonia. Que a restauração comece agora, neste momento sagrado. Que Deus faça todas as coisas novas em minha família. Que o que estava quebrado seja consertado. Que o que estava morto ressuscite. Que o que estava perdido seja encontrado. Que o que estava separado seja reunido. Que o que estava doente seja curado. Que o que estava pobre seja enriquecido. Que o que estava triste seja alegrado. Restauração completa em nome de Jesus Cristo. Poderoso Príncipe Celestial, clamo pela restauração dos relacionamentos familiares que foram danificados. Restaura o amor entre marido e esposa que esfriou ao longo dos anos. Que a paixão do início do relacionamento seja reavivada. Que o romance volte a florescer. Que as conversas profundas e significativas sejam retomadas. Que o respeito mútuo seja restabelecido, que a admiração um pelo outro seja renovada, que a intimidade física seja restaurada em sua beleza e santidade, que o companheirismo seja fortalecido, que sonhos sejam novamente sonhados juntos, que projetos sejam construídos em parceria. Restaura também a relação entre pais e filhos que foi abalada por incompreensões, rebeldias, ausências, disciplinas excessivas ou falta de limites. Que os pais entendam melhor o coração dos filhos, que os filhos honrem e respeitem seus pais, que diálogos sinceros aconteçam, quebrando muros de silêncio. Que perdão seja pedido e concedido nos dois sentidos. Que abraços apertados expressem amor que palavras não conseguem. Restaura os laços entre irmãos que se distanciaram por brigas tolas, disputas por herança, ciúmes infantis que se tornaram ressentimentos adultos. Que a fraternidade genuína seja reconstruída, que irmãos voltem a ser amigos, confidentes, apoiadores mútuos. São Miguel, traz cura para cada relacionamento ferido em minha família, que o amor de Deus derretido seja derramado sobre cada coração endurecido. Glorioso Arcanjo Miguel, clamo pela restauração da saúde física de todos os membros enfermos da minha família. Restaura os corpos que foram debilitados por doenças crônicas, que diabetes seja curada, que hipertensão seja normalizada, que problemas cardíacos sejam revertidos, que cânceres sejam totalmente erradicados do corpo, sem deixar uma única célula maligna, que tumores benignos sejam dissolvidos, que dores crônicas que atormentam há anos simplesmente desapareçam. Restaura os órgãos que não estão funcionando adequadamente, que rins voltem a filtrar perfeitamente, que fígados se regenerem completamente, que pulmões respirem sem dificuldade, que articulações se movam sem dor, que ossos sejam fortalecidos, que músculos recuperem tônus e força. Restaura a visão dos que enxergam mal, restaura a audição dos que têm problemas para ouvir. Restaura a mobilidade dos que estão em cadeiras de rodas ou dependem de muletas. Que paralíticos andem, que mudos falem, que surdos ouçam, que cegos vejam. Nada é impossível para Deus. São Miguel, apresenta estes pedidos de cura diante do trono celestial. Que Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, estenda sua mão curadora sobre cada enfermo da minha família. Que testemunhos médicos confirmem o que aconteceu no espiritual. Cura completa e inexplicável pela ciência. Poderoso guerreiro celestial, clamo pela restauração financeira da minha família. Restaura tudo o que foi roubado através de fraudes, golpes, trapaças, má administração. Restitui o dobro do que foi perdido, conforme a promessa de Êxodo 22:7. Que oportunidades de negócios lucrativos surjam inesperadamente. Que investimentos que pareciam perdidos se recuperem e se multipliquem.
que heranças retidas sejam liberadas, que dívidas antigas sejam perdoadas miraculosamente, que processos judiciais sejam ganhos com indenizações justas, que ideias criativas e inovadoras sejam depositadas em nossa mente, gerando fontes novas de renda. Restaura os empregos que foram perdidos injustamente, que demissões sejam revertidas com reintegração imediata, ou que empregos ainda melhores surjam. Restaura os negócios que faliram, que empresas familiares sejam reerguidas sobre bases sólidas, que clientela seja multiplicada, que contratos importantes sejam assinados, que fornecedores concedam prazos facilitados. São Miguel, que a bênção de Deuteronômio 8:18 se cumpra, porque é Ele quem te dá força para adquirir riqueza. Que nossa família experimente prosperidade honesta, abundância com propósito, riqueza com responsabilidade. Não queremos apenas sair da miséria, queremos prosperar para sermos instrumentos de bênção para outros. Restaura nossas finanças para que possamos contribuir generosamente na obra de Deus, ajudar necessitados, financiar missões, construir igrejas, sustentar orfanatos. Glorioso São Miguel Arcanjo, clamo pela restauração da fé que foi abalada em alguns membros da minha família. Restaura a crença em Deus naqueles que se tornaram céticos por causa de decepções, unanswered prayers, sofrimentos inexplicáveis. Que encontros sobrenaturais com o Deus vivo renovem completamente sua fé. Que milagres indiscutíveis aconteçam em suas vidas, removendo toda dúvida. Restaura o primeiro amor por Jesus naqueles que se tornaram mornos espiritualmente, que voltem a buscar a Deus com fervor, que reencontrem a alegria da salvação, que o fogo do Espírito Santo seja reaceso em seus corações. Restaura a confiança na igreja naqueles que foram feridos por líderes religiosos hipócritas ou por escândalos eclesiásticos. Que encontrem comunidades cristãs saudáveis, autênticas, cheias do amor de Cristo. Restaura a esperança naqueles que desistiram de sonhar porque foram decepcionados repetidamente. Que Deus abra os olhos deles para enxergarem que Ele está preparando algo maior, algo melhor, que o testemunho de Jó seja realidade em suas vidas. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42:5. São Miguel, intercede pelos membros desviados da minha família, que nenhuma ovelha do nosso rebanho familiar permaneça perdida. Que todas sejam encontradas e trazidas de volta ao aprisco do bom pastor. Poderoso príncipe celestial, clamo pela restauração da alegria em minha casa. Por muito tempo nossa família viveu sob nuvens pesadas de tristeza, preocupação, ansiedade, medo. Chega! Hoje declaramos, a alegria do Senhor é nossa força. Neemias 8:10. Restaura o riso espontâneo que há tempos não ecoa em nosso lar. Que voltemos a celebrar as pequenas vitórias do dia a dia. Que jantares em família sejam momentos de comunhão alegre e não de silêncio constrangedor. Que finais de semana sejam aguardados com expectativa e não apenas suportados. Restaura a capacidade de nos divertirmos juntos, de brincarmos, de contarmos piadas, de assistirmos filmes abraçados no sofá. Que nossa casa seja novamente lugar onde se quer estar, não lugar de onde se quer fugir. Restaura o canto de louvor em nossa família. Que músicas de adoração voltem a soar em nosso lar. Que orações sejam feitas com fé vibrante e não com desânimo resignado. Restaura a atmosfera espiritual da nossa casa. Que a presença do Espírito Santo seja tão manifesta que qualquer visitante sinta paz ao entrar. Que anjos sejam hóspedes constantes em nosso lar. Que Jesus seja o centro invisível, mas absolutamente real de todas as nossas conversas e decisões. Glorioso Arcanjo Miguel,
Clamo pela restauração da reputação da minha família, que foi manchada por fofocas, calúnias, difamações. Restaura nosso bom nome perante a comunidade. Que a verdade venha à tona e cale todas as línguas mentirosas. Que aqueles que falaram mal de nós sejam confundidos quando virem a realidade. Que Deus nos vindique publicamente, assim como vindicou Jó diante de seus acusadores. Restaura portas que foram fechadas em nossa cara por causa de má reputação injusta. Que oportunidades retornem, que relacionamentos sejam restabelecidos, que confiança seja reconquistada. São Miguel, tu que és testemunha da verdade nos céus, testifica também na terra em nosso favor. Que nossa integridade seja reconhecida, que nosso caráter seja validado, que nossa honestidade seja comprovada, que vivamos de tal maneira que até nossos inimigos sejam forçados a admitir que Deus está conosco. Restaura também a autoestima daqueles em minha família que internalizaram as críticas e começaram a crer nas mentiras faladas sobre eles. Que reconheçam seu valor como filhos amados de Deus, que enxerguem o potencial que Deus colocou dentro deles, que caminhem de cabeça erguida, não por orgulho, mas por saudável reconhecimento de quem são em Cristo. Poderoso guerreiro de Deus, clamo pela restauração do tempo perdido. Restaura os anos que passamos brigando quando deveríamos estar nos amando. Restaura os meses que desperdiçamos preocupados quando deveríamos estar confiando. Restaura as semanas consumidas em vícios quando deveríamos estar crescendo. Restaura os dias gastos em futilidades quando deveríamos estar construindo legados. Embora não possamos literalmente voltar no tempo, Deus pode multiplicar o que nos resta de tal forma que o pouco tempo restante produza frutos equivalentes aos muitos anos perdidos. Que os dias vindouros sejam tão produtivos, tão abençoados, tão cheios de vitórias que compensem todo o período de derrota. Que façamos em 5 anos o que normalmente levaria 20. Que conquistemos em 1 ano o que costumaria demorar 1 década. Esta é a restauração sobrenatural do tempo. Aceleração divina. São Miguel, clama a Deus por aceleração dos processos de cura, libertação, prosperidade em minha família. Que não precisemos esperar gerações para ver mudanças. Que a transformação seja rápida, profunda e duradoura. Que nosso testemunho seja: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Salmo 126, 3. Glorioso São Miguel Arcanjo, clamo finalmente pela restauração da visão e do propósito de Deus para minha família. Restaura os sonhos que foram enterrados sob décadas de frustrações. Tira a terra que cobriu os talentos que foram sepultados por medo de arriscar. Desengaveta os projetos que foram arquivados porque pareciam impossíveis. Sopra vida nova nas visões que morreram por falta de fé. Deus tem um propósito glorioso para minha família. Não fomos criados para apenas sobreviver, mas para prosperar e impactar. Nossa família tem um chamado divino. Há destinos a serem cumpridos, há vidas a serem tocadas através de nós. Há gerações futuras que serão abençoadas por causa das decisões que tomamos hoje. São Miguel, ajuda-nos a redescobrir esse propósito. Que o Espírito Santo revele claramente qual é o plano de Deus para a nossa família. E uma vez revelado, que tenhamos coragem para obedecer, fé para crer, perseverança para não desistir até ver tudo cumprido. Que nossa família entre no destino profético preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Restauração completa em todas as áreas. Amém. Glorioso São Miguel Arcanjo, chegamos ao momento culminante desta jornada intercessora poderosa. Após clamarmos pelo fechamento de todas as portas malignas e pela restauração completa da nossa família, é hora de decretar profeticamente o futuro glorioso que Deus preparou para nós. É tempo de visualizar pela fé a família transformada que seremos.
É momento de declarar bênçãos sobre as gerações vindouros. Levanto-me em autoridade espiritual, como sacerdote da minha família, e profetizo. Minha família será conhecida como família abençoada do Senhor. Meus filhos e netos serão chamados bem-aventurados. Minha descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Salmo 112, 2. Profetizo que doenças hereditárias não mais passarão em minha linhagem, que vícios geracionais foram quebrados definitivamente, que padrões de pobreza foram destruídos para sempre. Profetizo abundância, saúde, paz, alegria, unidade, sabedoria e temor do Senhor sobre toda a minha descendência. Profetizo que meus bisnetos ainda contarão histórias do milagre que aconteceu quando esta oração foi feita, quando tudo mudou radicalmente em nossa família. São Miguel, sela estas profecias com teu poder. Que tudo declarado em fé se manifeste na realidade. Poderoso Príncipe Celestial, decreto sobre minha família. Somos família de adoradores. Nossa casa é casa de oração. Nosso lar é altar onde sacrifícios de louvor são constantemente oferecidos. Nossas bocas são instrumentos de bênção e não de maldição. Nossas mãos são levantadas em adoração. Nossos joelhos se dobram em intercessão. Nossos corações ardem de amor por Jesus Cristo. Decreto que cultos domésticos serão realizados regularmente em nossa casa. Que a Bíblia será lida diariamente em família, que orações serão feitas antes das refeições e antes de dormir, que conversas sobre Deus serão naturais e frequentes entre nós. Decreto que minha família frequentará assiduamente a igreja, que participaremos ativamente dos sacramentos, Eucaristia, confissão, confirmação, que nos envolveremos em ministérios conforme os dons que Deus nos deu, que contribuiremos fielmente com dízimos e ofertas. Decreto que nossa família não será apenas consumidora de bênçãos, mas também distribuidora de bênçãos, que seremos canal pelo qual o amor de Deus flui para outros. São Miguel, que esta consagração seja levada diante do trono de Deus como incenso aromático. Glorioso Arcanjo Miguel, decreto sobre minha família. Somos família de vencedores, não somos derrotados, mas mais que vencedores através de Cristo. Romanos 8:37. Não somos cauda, mas cabeça. Não estamos embaixo, mas em cima. Deuteronômio 28:13. Não somos escravos do pecado, mas livres em Cristo. Não somos pobres, mas abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Não somos doentes, mas curados pelas chagas de Jesus. Não somos amaldiçoados, mas abençoados. Decreto que todo membro da minha família desenvolverá mentalidade de vencedor. Que diante de obstáculos não diremos é impossível, mas tudo posso em Cristo que me fortalece. Que diante de gigantes não tremeremos de medo, mas bradaremos: quem é este incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Que diante de mares não diremos: vamos nos afogar, mas abre-te diante de nós, porque servimos ao Deus que abre caminhos no mar. Decreto que fracassos passados não definirão nosso futuro, que aprendemos com erros, mas não ficamos presos neles. Que nos levantamos cada vez que caímos mais fortes, mais sábios, mais determinados. São Miguel, inculca em nós este espírito guerreiro que tu possuis. Ensina-nos a lutar e vencer. Poderoso guerreiro celestial, decreto sobre minha família. Somos família de influência. Nossa presença faz diferença. Onde chegamos, o ambiente muda. Levamos luz para lugares de trevas. Levamos esperança para situações desesperadas. Levamos sabedoria para decisões complexas. Levamos cura para feridos. Levamos libertação para cativos. Decreto que membros da minha família ocuparão posições de liderança em suas áreas de atuação. Que teremos empresários prósperos que gerarão empregos. Que teremos educadores que transformarão gerações. Que teremos
profissionais da saúde que curarão com compaixão, que teremos artistas que glorificarão a Deus com seus talentos, que teremos políticos íntegros que governarão com justiça, que teremos líderes religiosos que pastorearão com amor. Decreto que nosso testemunho de vida será tão autêntico que atrairá pessoas para Cristo, que nossa transformação será tão evidente que outros perguntarão: o que aconteceu com vocês? E responderemos: Jesus Cristo nos transformou. São Miguel, que nossa família seja sal que dá sabor e luz que ilumina em toda a esfera de influência onde Deus nos colocar. Se você rezou comigo até aqui, creia com toda a sua força. São Miguel Arcanjo já fechou todas as portas que o inimigo tentou abrir na sua família. Neste momento, a espada dele está erguida diante da sua casa e nenhuma força das trevas vai conseguir ultrapassar essa barreira divina. Toda brecha espiritual foi selada. Toda entrada do mal foi bloqueada. E todo ataque contra seus filhos, seu lar e sua família foi completamente desfeito pelo poder de Deus. A partir de hoje, você vai sentir a diferença. A paz volta, a harmonia retorna, o ambiente fica leve e a proteção de Deus começa a ser percebida em cada detalhe. A sua casa está cercada pela luz do céu e o inimigo não tem mais acesso. Agora, fortaleça essa vitória. Se inscreva no canal e ative o sino para receber novas orações. Curta este vídeo para fortalecer esta corrente de proteção. Escreva nos comentários: São Miguel fechou as portas do inimigo. E compartilhe esta oração com 3 pessoas da sua família ou nos grupos do WhatsApp. Onde São Miguel permanece, o inimigo nunca entra. Sua família está guardada, selada e protegida pelo céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.